Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 2 do curso de Física Moderna. Nós vamos falar hoje sobre a quantização da energia. Bom, só dando uma recordada, né, o que vocês viram na última aula, lembra que a gente tinha falado sobre a catástrofe do ultravioleta, né? O que acontecia? A gente tinha uma emissão de radiação, né, nos fornos ali, só que a gente não conseguia chegar numa fórmula para representar isso, né? Que de acordo com a temperatura do forno, você emitia uma radiação, né? A gente tinha aquelas três curvas ali, a vermelha, a verde e a azul, que são as emissões, né, daquelas cores que a gente obtinha no forno, né? Só que isso a gente fez essa curva meio que visualmente ali, né? Mais ou menos, não era uma curva muito precisa, né? Mas a gente não conseguia chegar numa fórmula, né, que estabelecesse isso para a gente. Utilizando as teorias que a gente conhecia naquela época, né, da física clássica, né, sobre magnetismo e termodinâmica, a gente conseguiu algumas curvas, só que elas davam coisas muito estranhas. Por exemplo, aquela ali, né, que está ali no canto direito, ela mostra que em determinada, né, o comprimento de onda ali, né, você começa a emitir energia infinita, sabe? Então eram coisas que não aconteciam na vida real. E aí que entra o Planck. Essa discussão durou muito tempo, muita gente trabalhou no assunto, porém, quem resolveu o probleminha aí foi o Planck. Só que como que ele resolveu o problema que foi a questão, né? O Planck ele utilizou um artifício matemático para que as coisas dessem certo, né? Ele mesmo falou que foi um ato de desespero. Ele estava tentando resolver esse problema, mas ele não conseguia de jeito nenhum. E aí, o que que ele pensou? Ele meio que utilizou uma engenharia reversa, né? Já que ele tinha os cálculos, né, os valores ali aproximados que as coisas aconteciam no forno, né? Ele pegou e inventou uma fórmula para que desse aqueles números, mas não baseado na física. Bom, essa daqui foi a fórmula que ele criou, né? Mais do que a importância assim sobre essa fórmula, tem uma coisa ali naquela fórmula que é muito importante, que é aquele H. Depois ela ficou conhecida como a constante de Planck, né? Eu coloquei o número dela ali. Mas, bom, aqui os outros valores, né? Todos os outros valores aqui dessa fórmula tem ali na tabelinha, né? Vocês podem ver que depende da frequência, temperatura, velocidade da luz, tem vários fatores ali. Mas essa constante de Planck que era a coisa estranha dessa fórmula. Eu vou explicar melhor ela no próximo slide. Se você fosse utilizar aquela fórmula para calcular, beleza, não tem problema nenhum, ia dar certinho, né? Ia funcionar, né, da mesma forma que acontece no forno. O problema é que aquele H, ele era uma constante e só aceitava alguns valores. Imagine assim, que se a gente falasse assim que a energia ela só pode ter alguns valores. Por exemplo, você poderia ter uma energia 1, 3, 5, mas você não poderia ter 4 de energia. E isso era bem estranho. Vamos entender aqui olhando essa imagem. Quando você pensa numa emissão de energia, olha aqui no caso da luz, ali da luz visível. Quando você vê um raio de luz, você imagina ali uma coisa contínua, certo? Que ali tem algumas partículas, alguma coisa, mas seja um material contínuo. E na realidade, pela aquela fórmula de Planck, não era isso que acontecia. Como tinha aquela constante que só poderia dar alguns números, né? Então ficaria como se fosse a imagem da figura de baixo, né? A inferior. Que a radiação ela é emitida, absorvida em pacotes de energia, que ele chamou de quanto, tá? Então, a energia não é uma coisa contínua, né? Ela vem em esses pacotinhos. Essa história era bem estranha, né? Ela ia contra as teorias da física clássica, né? E o pessoal ficou meio preocupado se isso realmente era verdade ou foi só uma coincidência, né? Que a fórmula acabou dando certo pensando desse jeito. Ele teve que convencer o mundo e principalmente ele mesmo, né? Porque ele mesmo não acreditava, porque ele não tinha usado a física para criar a fórmula, né? Então ele ficava achando que aquilo lá, né, não era verdade, né? Na realidade, quem foi que realmente entendeu o que estava acontecendo bem ali foi o Albert Einstein, né? Isso vocês vão ver no próximo vídeo sobre o efeito fotoelétrico, tá?
Bom, mas depois ele continuou utilizando essa fórmula dele, mesmo achando ela esquisita, né? E ele conseguiu calcular algumas coisas. Ele conseguiu descobrir o número de Avogadro, a carga elétrica e com grande precisão. Então, utilizando a energia dessa forma, começou tudo a dar certo. Então aí realmente ficou provado que ele estava certo. Hoje em dia a gente tem vários experimentos ali, a gente consegue fazer experimentos básicos usando LED, que a gente consegue calcular, né, essa constante de Planck, e a gente realmente verifica isso mesmo, que a energia, né, a radiação, ela é emitida, absorvida sempre em pacotinhos, tem esse quanto aí, né? Isso daqui foi o princípio da física quântica. E uma curiosidade também que posteriormente ele acabou ganhando um prêmio Nobel, né, de física por causa dessa descoberta, né? Então depois que o pessoal começou a utilizar, né, verificou, percebeu que realmente estava certo, ele foi reconhecido, né? Eu acho que mais do que a importância de resolver esse problema em si, foi a importância dele de ter pensado que poderia existir uma outra física. Bom, essa foi a aula sobre a quantização da energia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem e participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!